Boa noite, Sr. Antônio Pazotto e Isabel, sejam bem-vindos. Boa noite, Adriana Dantas, boa noite, Salete, Márcio e Gustavo. Boa noite também, Valdete, boa noite, Celeida. Olá, Ricardinho e Lúcia, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Boa noite também, Silvano, seja muito bem-vindo. Olá, José Ricardo e Marilza, boa noite também, Wagner. Seu Luiz Alberto, seja muito bem-vindo. Olá, Leda, boa noite. Anitta e Clarindo, boa noite também para vocês. Olá, Marcileia Guilherme, Luciano, Andréia Dantas, boa noite. André e Adriana, espero que esteja cada vez melhor aí com a família de vocês. Claudio Honor e Eliane, boa noite. Boa noite também para Aninha, para o Alisson, Luísa Silvia. Boa noite, Flávia Alves. A Flávia sempre com as suas poesias, né, Flávia? Boa noite, Patrícia. Olá, Célia. Olá também, Reinaldo e Cecília. Boa noite, Renata Cristiane. Valdete, Renata Gomes, Amanda. Olá, Marinha. Com certeza, muita harmonia para todos nós. Será assim uma ótima leitura e estudo. Wagner, Aninha e Adriano, já cumprimentamos. Fabiana Dove, Maria Helena. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Emerson Martins. É isso mesmo, Adriana, sempre fé. Olá, Célio Melo, boa noite também para Oneida Alves. Boa noite, Edna Bueno. Maria do Carmo, olá, Lídia. Josiane, Edna e Luciano, boa noite para vocês. Vamos então fazermos a nossa prece para nós iniciarmos o nosso momento. Olá, Eveline, Roberta e Gabi, boa noite também, Elaine, Suzano, Rosilene, Osmane e Diego, sejam bem-vindos. Olá, Elisa, Vivi Reis. Adair Alves, boa noite, Adair. Joana Carneiro, José Luiz Spinelli, boa noite também para Carmen. Que bom. Meus queridos amigos, meus queridos companheiros, convido a todos vocês agora nesse instante para, com muito amor e com muito carinho, nós procurarmos esquecer um pouquinho os nossos problemas, as nossas dificuldades e pensarmos exatamente naquele capaz de nos fortalecer para vencermos e superarmos todas essas dificuldades, todos esses obstáculos, todas estas provas e expiações. Através da prece nós podemos pedir a Deus justamente a força para que a gente supere os nossos próprios vícios e defeitos. Com certeza são eles as maiores montanhas que a nossa fé precisa remover. O outro nunca é obstáculo para nós. As dificuldades externas também não são. Apenas e tão somente as montanhas íntimas são capazes de nos impedir de crescer, de evoluir, de sermos felizes. Que estas montanhas íntimas possam ser removidas, ainda que paulatinamente, ainda que de uma forma lenta, mas que os conhecimentos que nós estamos procurando adquirir, sobretudo nesses instantes em que estamos aqui reunidos, nos auxilie a irmos desbastando ou aplainando essa nossa estrada para chegarmos cada vez mais firmes, fortes, perfeitos ao nosso Pai. E daí, é claro, pelo amor que nós vamos desenvolvendo, auxiliar a todos aqueles que ficarem atrás. Dar as mãos àqueles que ainda não despertaram como nós estamos despertando. Conceder-lhes, através da experiência e dos exemplos, a certeza de que cada um pode, assim como nós, também vencer e superar.
Cristo fez conosco. E que assim nós possamos, a cada dia, através das nossas orações, conclamar a humanidade, tanto de encarnados quanto de desencarnados, a abrir os próprios olhos, a mente, a consciência e nos libertarmos de todas as amarras, sobretudo das amarras do materialismo, que ainda nos mantém presos, nos mantém cegos, nos mantém estacionados nesta linda estrada chamada evolução. Muita paz a todos nós e que neste momento estejamos todos conectados, individualmente conosco mesmos, com o nosso grupo e essa família que se formou nesse período, com a espiritualidade que nos assiste diuturnamente, com o próprio Cristo, caminho, verdade e vida, porque assim estaremos automaticamente conectados com Deus. Que assim seja. Muito bom, meus queridos companheiros, meus queridos amigos de reflexões. Mariângela, boa noite também, Luísa Nalim, Ana Cristina, seja bem-vinda, Vera Lúcia Campo Longo, Leopoldina, Selma, Flávio Gava, boa noite, Cecília, Maria Aparecida Moraes, Paula Dacier, boa noite também para Maria Oliveira, e para todos aqueles que forem enxergando, Leilor Chaves, boa noite, também estamos identificando aqui, aqueles que forem chegando, né? Fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso agradecimento. Ah lá, a nossa companheira Joarina, que sempre assiste depois, o Marcos, muitos outros, a Cidinha, nós temos a Maria e a dona Nadir, todos vocês que sempre nos acompanham, fica aqui o nosso abraço e passemos às nossas reflexões, que com certeza é o ponto-chave, né, desta nossa reunião. Gente, nós estamos hoje, dia de sexta-feira, é dia de nós fazermos uma leitura e estudo do Livro dos Médiuns, este importante livro da codificação kardeciana, que vai nos mostrando como que funciona todo este processo de comunicação entre os dois mundos. O objetivo principal é exatamente esclarecer ou trazer informações sobre nós mesmos no primeiro momento, porque como medianeiros ou como espíritos que possuímos um corpo, nós estamos em perfeita sintonia e em constante comunicação com seres tanto deste planeta, deste mundo encarnado, quanto também dos desencarnados, desta outra dimensão que nos cerca e que muitas das vezes, infelizmente, nós não conseguimos identificar. E, sobretudo neste capítulo que nós estamos estudando, olá Adriana Valério, Josiane, sejam todos bem-vindos. Sobretudo neste capítulo que nós estamos estudando, Kardec faz vários questionamentos e nós estamos exatamente nessas perguntas e respostas. Ele faz vários questionamentos para aqueles espíritos que estavam responsáveis pela codificação, para que eles esclareçam como que nós podemos identificar este contato constante que nós temos com os seres. Como nós identificaremos o ser mais avançado e evoluído e bom? Também como identificaremos aquele ser que muitas das vezes só quer nos enganar, não possuem sequer o conhecimento necessário. Patrícia de Zaró, seja bem-vinda. O conhecimento necessário para auxiliar a humanidade nessa trajetória. Então, nós estamos vendo, são várias perguntas, são 28, salvo engano. Nós estamos inclusive na 10ª pergunta, mas só para deixar claro aqui para todos vocês, porque eu sei que muitos que nos acompanham aqui não são espíritas, são pessoas de outras religiões, nunca tiveram contato com o espiritismo e nesta pandemia estão tendo esta oportunidade de ouvir conhecimentos e informações
diferentes da que estavam acostumados. Então, a gente está tentando ser o mais claro possível para que todos, tanto nós que já sabemos e conhecemos, quanto aqueles que ainda não sabem, possam entender como que funciona todo este processo. E Kardec, ele elabora a codificação da doutrina e todos esses livros justamente em cima de questões de pessoas, assim como ele estava naquela oportunidade, totalmente ignorantes quanto essa possibilidade. Então veja, nós estamos exatamente desenvolvendo nessa leitura, estudo, tudo aquilo que o próprio codificador também passou no momento da codificação. O livro não foi escrito por uma pessoa que já sabia e dominava os assuntos. Não, estavam estudando juntos, assim como nós estamos. Por isso, ao que parece muito simples e básico para aqueles que já estão há algum tempo acostumados, e aqui eu abro um parênteses, por isso que infelizmente a gente vê determinados espíritas dizerem que Kardec está ultrapassado, ou que Kardec, os livros não acrescentam nada, que eles já possuem o conhecimento, que eles já sabem como funciona. Cuidado! Muito cuidado com essas afirmativas, porque exatamente nessas questões, em especial as mais simples, são aquelas que nós retiramos os mais profundos conhecimentos. A essência da nossa própria evolução encontra-se exatamente nesses questionamentos, e repito, nos questionamentos mais simples. Então, para vocês que não são espíritas, fiquem tranquilos, vejam todo o trabalho que Kardec foi desenvolvendo, busquem através da experiência de vocês assimilarem essas informações, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir colocar em prática no seu dia a dia, e tudo isso vai melhorar consideravelmente a vida de todos vocês. Olá, Álvaro Luiz Martins, boa noite, seja bem-vindo. Maria das Graças, boa noite. Boa noite também, Joana Camargo, seja muito bem-vinda. Leivia, boa noite também para você. É um prazer imenso tê-los aqui. Então, o que nós estamos identificando neste período, nesse processo, e que a gente deve, espero, inclusive, não sei se vamos terminar hoje, essas perguntas e respostas, que elas representam, sim, um resumo de tudo aquilo que a gente já viu. Nós estamos vendo, nesse primeiro momento, alguns detalhes que o próprio codificador coloca quanto à identificação. E às vezes nós queremos identificar as pessoas aqui no nosso mundo corporal apenas e tão somente através do nome, através do sobrenome. E aí o codificador vai mostrando que não é assim que nós identificamos, ou só isso não basta num processo de identificação, porque as pessoas podem utilizar-se de nomes de pessoas ou de seres venerandos, ou utilizar de sobrenomes de famílias famosas exatamente para tentar enganar, até mesmo, como diz João Evangelista, até mesmo os escolhidos. Leida Genário, boa noite. Olá, Vinícius, boa noite, um abraço para você e todos aí da família. Um abraço também, boa noite, Maria Lacon, que bom, 94 anos, olha que coisa fantástica, né? Acompanhando esses estudos, isso é muito bom e deixa a gente muito feliz. Então, nós estamos vendo nesses questionamentos, o espírito, alguém chega, eu sou fulano, nós já temos simplesmente que acreditar que é realmente aquela pessoa, pegar aquela comunicação e tê-la como uma verdade. O próprio Espírito Erasto vai dizer para Kardec, nós já vimos aqui, é mais vantajoso para todos nós repelirmos 9 verdades do que acatar uma única mentira. Por quê? Porque aquela mentira pode destruir completamente o edifício que nós estamos construindo. Então isso é algo muito sério. Nós estamos falando de uma vida, toda uma preparação para uma encarnação, onde nós estabelecemos metas para serem cumpridas. Uma simples mentira pode exatamente fazer ruir todo um prédio, e a gente tem que estar sempre atentos a isso. Então, nós perguntamos, nós vimos também nas últimas questões, né, sobre um espírito. Kardec pergunta, o espírito ele não pode vir, ele pode mandar alguém vir no lugar dele? A gente viu que pode, só que
Os espíritos vão escolher pessoas ou vão escolher outros espíritos que exatamente representam aquilo que eles são, pessoas de sua confiança, espíritos de sua confiança para desempenhar aquela tarefa. E nós nunca podemos nos esquecer sempre a questão da própria responsabilidade. Todos nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos. Todos nós. Se eu pedir alguém para poder fazer alguma coisa para mim, eu tenho a minha responsabilidade, sobretudo na escolha daquela pessoa. E aquela pessoa vai desempenhar a sua tarefa, ela tem responsabilidade em cumprir a contento aquela tarefa. Então, se foi designado alguém para fazer alguma coisa, todos estão ali e serão responsabilizados. Gosto de lembrar a própria codificação da doutrina espírita. Foi dito para Kardec, e ele deixa isso também escrito, que se ele falhasse na sua missão, já tinha alguém que estava mais ou menos previamente aí escolhido para suprir essa falta, essa ausência, mostrando a todos nós que além da liberdade que nós possuímos, nós também temos a responsabilidade por tudo aquilo que nós construímos, ou podemos dizer que desconstruímos em todo este momento, em todo este período. E aí Kardec vem na sequência das perguntas querendo saber, olha, não pode acontecer de espíritos pouco adiantados, porém assim, animados de boa intenção. A gente tem muito disso, pessoas que não têm todo aquele conhecimento, mas têm uma boa intenção, né? E quer ajudar. Aí Kardec pergunta, não pode ser que eles possam vir e substituir aí os espíritos superiores? E aí é claro, nessa substituição pode acontecer deles errarem? Ora, eles estão imbuídos, como diz Kardec, de boas intenções, como pergunta, né? De boas intenções e o desejo de progredir. A espiritualidade responde, olha, principalmente se você é sério, se a reunião que você está participando é séria, se o grupo do qual você faz parte é sério, tá? Veja, se tudo isso, há uma energia que envolve todo aquele agrupamento e essa energia não vai permitir principalmente erros e equívocos. De novo, lógico que todos estarão ou serão responsabilizados. Tá vendo por que a gente precisa sempre buscar, principalmente, isso é cada um, gente, cada um fazendo a sua parte. Sempre nós devemos buscar esta seriedade para que nós não sejamos enganados. E aí eu vou complementar, ou eu vou expandir, independentemente da religião. Tem muita gente que critica, mas aquela religião, ela não presta porque o pastor é assim, porque o pastor é assado, aquele padre. Gente, não importa. O que a pessoa está ali buscando, se ela tiver imbuída de pensamentos sérios, de boa vontade, ela vai extrair para ela aquilo que for importante para o seu crescimento. Então, a gente tem que começar a parar de se preocupar com os outros e se ocupar mais da nossa própria evolução. Tá? Kardec segue, exatamente, né? A Maria está perguntando que de Filomena eu também não a vi aqui hoje, né? Sempre faz falta para nós quando algumas pessoas sempre estão presentes, né? E de repente falha, mas ela costuma, Vaninha, ver em outro momento, tá? Isso aí de vez em quando já aconteceu, e as pessoas mandam mensagem, a gente sempre está aí respondendo. Então pode ser que teve algum imprevisto e ela vai acompanhar depois. Mas Kardec, na sequência, ele quer exatamente saber por quê? Eu estou falando em comunicações. E quando eu falo em comunicações, eu estou falando de uma forma geral. Sabe aquele pensamento que você teve e que de repente você sabe que não é seu, que veio? É uma comunicação. Não é só aquela carta psicografada, não. A gente está falando de uma forma geral. Sabe aquele padre, aquele pastor, aquele palestrante que está ali passando uma mensagem? Tudo isso são meios de comunicação. Então, Kardec quer saber o seguinte. Olha, às vezes nós vamos encontrar comunicações espíritas ridículas. Assim, se você for analisar o conjunto, ela é ridícula. Mas ali no meio, nas entrelinhas, existe alguma coisa de interessante, de produtivo, de útil. E Kardec pergunta, como é que eu vou explicar essa anomalia?
Parece assim, que tem tanto bom quanto mau espírito, tudo junto, numa mensagem só. Será que eles dividiram a mensagem? Os bons escreveram uma parte e os maus escreveram outra? É possível isso? Olha só a pergunta que Kardec fez, né? E aí onde eu falo para vocês, tudo em cima de quê? Daquela ignorância, porque ele não conhecia, ele estava montando a doutrina. E aí, os espíritos, Erasto, né, vai responder o seguinte: olha, espíritos maus, levianos, eles também se metem a emitir sentenças que muitas das vezes nem eles mesmos sabem o alcance e o significado. Olha para vocês verem que coisa interessante. Nós, às vezes, nós falamos coisas que nem nós mesmos sabemos. O alcance disso. Eu não sei se já aconteceu com vocês, pelo menos comigo sim, sabe, de vocês conversarem com uma pessoa, uma conversa normal, natural, e de repente, passa aí alguns anos, a pessoa chega e fala assim: nossa, Ed, você lembra aquele dia que a gente estava conversando, que você falou isso, e aquilo me marcou de tal forma. Gente, já aconteceu várias vezes. E assim, particularmente eu não lembrava de ter dito aquilo. E, lógico, às vezes eu não disse nem com o objetivo que aquela pessoa estava buscando. Mas olha o que o Erasto respondeu. Olha, às vezes acontece de nós fazermos isso. E até mesmo esses espíritos levianos, esses maus espíritos, às vezes eles falam coisas que nem eles mesmos sabem. Ah, mas eu já ouvi isso aqui de algum lugar e eu acho bonito e vou colocar aqui. Quantas pessoas pegam e replicam coisas aí no WhatsApp ou nas redes sociais que não sabem o que significa, não sabem o que estão dizendo? Então, o que Erasto fala? Olha, a gente tem que tomar muito cuidado exatamente com essas questões e, é lógico, sempre extrair aquilo que for bom. Tá? Mas se você quer analisar a comunicação como um todo, você não tem como. Se você achou um trechinho que é ridículo, aquilo não pode vir de um bom espírito. Isso é o que nós estamos aprendendo aqui com Kardec. Deixa eu ver aqui o que eu... O Cláudio Anon ainda pergunta aqui, né? Como entender o castigo físico praticado por espírito contra um encarnado? Bom, Cláudio Anon, aí nós vamos entrar exatamente naquela parte mais relacionada com a obsessão, a influência que os espíritos exercem sobre nós. E a gente está identificando, principalmente lá no livro no Céu e Inferno, lembram? Daquele espírito de Castelnaudari, que tinha lá, que teve um momento que ele deu uma bofetada no proprietário da casa. Ali era exatamente uma questão de influência, entre aspas, de uma casa mal assombrada e uma forma que ele se utilizou exatamente para tentar expulsar aquela pessoa que, segundo ele, era um intruso, porque a casa era dele, ele não queria ninguém ali. Então, muitas das vezes o que acontece é exatamente isso, mas há necessidade para a produção dessas manifestações físicas de uma certa quantidade de fluidos para que isso ocorra, tá? Então, a comunicação ou a mensagem que esse espírito, quando ele infringe ali algum castigo físico, é qual? Desse espírito de Castelnaudari é exatamente aquela: você é um intruso aqui, sai daqui, essa residência é minha. Então a gente tem que tentar entender nas entrelinhas, e é lógico, a mensagem ela vem, como nós vamos ver em outras perguntas adiante, pela própria energia que nos envolve. Não sei se é bem isso que você queria saber, mas qualquer coisa pode me perguntar depois, que a gente vai trocando ideias, né? A Joana também disse que já aconteceu essas coisas com ela. Aí o São Luís já pergunta, aí Zé Luiz, nós vamos ver isso depois, lá no Livro dos Espíritos, a gente vai falar um pouquinho sobre reencarnação, aí nós vamos entrar mais nesses detalhes dessa chegada de seres no mundo espiritual. Olá, Elaine, seja muito bem-vinda. Então, vejam, há essa possibilidade de, numa mensagem, ter ideias boas e ideias ruins, mas nós estamos avaliando o espírito que as trouxe. Se tem ideias boas e ruins no meio da mensagem, pode ter certeza, não é de um espírito bom, é de um espírito ainda em evolução.
e ele pode tranquilamente dizer coisas que somente os bons diriam, mas os bons não vão colocar ali na sua mensagem coisas, palavras ou expressões frívolas, tá? A gente está analisando a mensagem como um todo, se ela provém de um espírito bom ou de um espírito ruim. Esse é o objetivo de Kardec nesta questão. Depois ele vai querer saber o seguinte: se os espíritos que nos induzem a erro, eles estão sempre conscientes daquilo que estão fazendo? Vocês acham que alguém que vem traz uma mensagem para te induzir a erro, ele está sempre consciente disso? Ora, a espiritualidade Erasto especificamente vai responder: não. Por quê? Gente, tem muitos de nós encarnados e muitos dos desencarnados. Por quê? Espíritos desencarnados nada mais são do que as almas dos homens que deixaram o seu corpo físico. E quantas não são as pessoas que são ignorantes? Sim, temos pessoas que não são pessoas más, são pessoas até boas, são espíritos bons, mas são ignorantes. E na nossa ignorância, qualquer palavra ou frase dita ou dita no momento inadequado, ela pode te induzir a erro. E ali não existe, ou eu não posso tirar dali uma maldade do espírito, uma maldade, como nós estamos dizendo, consciente, eu quero te prejudicar. Não, tá? Então fique tranquilo que essas coisas podem acontecer de uma forma muito natural. De novo, os espíritos não são nada diferente daquilo que os homens são. Ok? Segue Kardec com as perguntas. Um espírito que dá uma comunicação falsa, ele sempre age de forma maléfica? Veja, Kardec vai desdobrando. E a resposta é a mesma, não. Por quê? Porque ali também pode ter um espírito, por exemplo, que ele só quer fazer uma brincadeira, ele só quer brincar contigo. E não praticar uma maldade. Veja, uma maldade ou praticar a maldade é uma coisa. Se equivocar é uma outra coisa. E, principalmente, como pergunta Kardec, eu tenho que saber a diferença daquilo que realmente é um mal que quer te prejudicar, daquilo que é uma simples brincadeira, né? Aquilo que a gente fala, uma brincadeira de mau gosto, né? Poderíamos inclusive dizer, aí eu já vou até aprofundar, né? Peraí, se fizerem uma brincadeira de mau gosto, não foi por maldade, como é que fica o grau de responsabilidade do espírito? Gente, ele será responsabilizado, só que no grau da sua própria intenção. Ele não vai ser penalizado como aquele que está ali fazendo a maldade. A sua intenção vai ser levada em consideração, mas ele vai deixar de ter responsabilidade? Não, ele terá responsabilidade. E isso serve também para quê? Para nós aprendermos. Porque a gente tem mania de simplesmente... alguém falou alguma coisa, eu vou lá e já faço. Eu não passo pelo crivo da razão, eu não analiso, eu não avalio aquelas ideias, aquilo que me foi dito, eu simplesmente vou. Ah não, se não der certo a culpa é sua. Tem muita gente que faz isso. Às vezes vai lá, troca uma ideia com alguém, pede uma opinião para uma pessoa, e ela está pedindo opinião, não é para ela saber o que o outro pensa, ela está pedindo opinião para depois, se der errado, ela colocar a culpa. Tá vendo? Eu fiz aquilo que você falou e deu errado. Então ela está querendo simplesmente um bode expiatório. E nós não podemos fugir da responsabilidade dos nossos próprios atos. Ok? Então a gente tem que diferenciar bem isso. Aquilo que é mal, daquilo que é apenas e tão somente leviano, daquilo que é brincadeira. O importante é que todos seremos responsabilizados pelos nossos próprios atos. O que diz Jesus? A cada um segundo as suas obras. Ok? Bom, tem mais uma outra pergunta. E nessa outra pergunta, a gente já até fez um comentário, né? Esses dias, agora eu não lembro qual foi o livro, salvo engano, o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec pergunta o seguinte: olha, os espíritos estão ali. Às vezes alguns chegam exatamente para enganar pela linguagem, tá? Aquela linguagem que eles usam, eles passam a usar uma linguagem de uma forma diferente. E aí ele quer saber, pode acontecer de
um médium vidente chegar ali e ver uma coisa totalmente diferente e identificar a aparência? Pode. O que eu falei para vocês que aconteceu? Inclusive alguns de vocês disseram que também já presenciaram algo parecido. O espírito chegou ali, ele estava, porque o perispírito ele pode ser controlado, manipulado, e você pode dar a forma que você quiser. Ele estava exatamente, aparentemente bem vestido, como um espírito normal. Ele trouxe uma comunicação. Aqui, inclusive, aconteceu aqui conosco, né? Posso citar o nome, que ela está aí, participa com a gente dessas leituras e estudos. A dona Luzia, ela pediu um médium vidente para dar uma olhada, porque algo chamou a atenção dela. Seja na mensagem, seja na inspiração, porque reuniões sérias nós somos inspirados pelos espíritos sérios, como a gente vai ver em outras questões aqui. E naquele instante, quando ela pediu o médium vidente, o médium vidente olhou, quando ele olhou e mirou nos pés, ele identificou não pés, mas patas. E aí o espírito foi desmascarado naquela oportunidade. Então, é perfeitamente possível isso acontecer, né? E aí Kardec vem, olha, então, para que nós não sejamos enganados, o Wagner também disse que já presenciou, para que nós não sejamos enganados, basta nós estarmos, por exemplo, animados de boas intenções. Se eu for um homem sério, se eu for uma pessoa séria, tá? Eu não estou aqui só por curiosidade, eu estou aqui sério. Eu também estou sujeito a ser enganado? Erasto vai responder, sim, você está sujeito a ser enganado. Todos nós estamos sujeitos a ser enganados. Só que ele vai dizer o seguinte, o risco é menor do que aquelas pessoas que estão ali só por curiosidade. O risco é menor, mas eu posso ser enganado mesmo sendo uma pessoa séria que busca? Sim. E aí é claro, eu só preciso descobrir aonde está a minha fraqueza e o porquê que eu fui enganado. Gente, porque às vezes eu sou uma pessoa séria, não estou em reuniões por curiosidade, mas tem algo que me move lá dentro que está muito mais ligado a uma paixão material do que aos objetivos espirituais. E muitas das vezes eu tento esconder essa paixão. Muitas das vezes eu tento esconder esse orgulho ou essa vaidade. E aí acontece de ser enganado. Aí você fala, poxa, mas eu estava lá imbuído de um bom pensamento, de uma coisa séria, e de repente eu fui enganado. Será que você se consultou intimamente e lá no íntimo não tinha absolutamente nada, nenhuma mácula, para poder permitir essa enganação? Então, Erasto chama atenção para isso. Cuidado, né? Wagner colocou, temos que tomar cuidado com todos os tipos de espíritos, mas nós temos que tomar o maior cuidado com a gente mesmo, com o que nós somos, o que nós alimentamos em nós, né? Não tem aquela história dos lobos e tal, que tipo de lobo que eu alimento? Por quê? Porque é esse que vai depois estar muito mais próximo à minha pessoa. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Principalmente isso. Então, uma pessoa séria, ela pode? Pode. Mas, como diz Erasto, bem menos do que aqueles que são muito mais curiosos. E aí Kardec pergunta, então peraí, por que Deus permite que os maus espíritos se comuniquem e digam coisas ruins? Aí já, o Kardec, hein, perguntando, vamos julgar para Deus, por que Deus permite? Deus vai fazer isso comigo? E aí, gente, eu até fazendo, né, um estudo sobre essa questão, eu consegui, tá, viajar na época de Kardec. Imaginei Kardec com toda a sua equipe, tá? Kardec e a sua equipe, tudo ali certinho. E ele pensou, olha, nós estamos aqui, estamos fazendo um trabalho sério, os espíritos são sérios, e aí Deus iria permitir que alguma coisa acontecesse? Eu estou imaginando assim, Kardec olhando para ele e o próprio grupo, né? Será que Deus permite? Ou Deus permitiria? Ele não está falando de pessoas e grupos curiosos, não. Por quê? Porque ele já tinha afastado da curiosidade.
E aí, o que Erasto vai responder? Ué, mesmo nesses momentos, Kardec, mesmo nessas oportunidades, sempre tem ensinamentos. Ou você acha que não? Gente, nós aprendemos com tudo. Nós aprendemos com os nossos erros. Nós aprendemos com os erros dos outros. Nós aprendemos com as quedas. Sim. Gente, a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Presta atenção. Eu tiro isso de uma experiência própria, né? A gente sempre estudou muito e tal, vamos fazer concurso. Aí você vai lá, faz a prova e aí você vai conferir depois. Aquelas questões que você errou, você aprende muito mais com elas, porque você vai procurar descobrir o porquê que você errou e ali você aprende. Aquelas que você acertou, se mudar às vezes uma vírgula, pode ser que amanhã você erre. Mas aquelas que você errou, você vai gravar de tal forma que você nunca mais vai errar. Então, a gente aprende com esses erros. Foi o que Erasto falou. Mesmo nessas oportunidades, Deus está te dando uma chance de você crescer, de você aprender. Né? Então, isso a gente tem que ficar, e não ficar, né? Ah, não, Deus, não. Tira Deus dessa. Deus dá o livre-arbítrio para todo mundo. Para todos, tanto encarnados quanto os desencarnados. A gente tem que utilizar esse livre-arbítrio. O Zé Luiz ainda coloca, no nosso planeta, é isso mesmo, Zé Luiz. A maior parte das pessoas, infelizmente, elas estão muito mais voltadas e vinculadas aos interesses próprios do que aos interesses da coletividade. E interesses próprios da ordem material, tá? Não é nem espiritual, não, de ordem material. Então a gente tem sempre que tomar cuidado, sim. Por isso nós devemos buscar, como disse Jesus, implantar o reino dos céus dentro do nosso próprio coração. Esse é o objetivo, para que nós não sejamos, ou para que nós possamos diminuir essa possibilidade de sermos enganados. Gente, nós estamos aqui, tá realmente faltando apenas e tão somente um minuto. Estão faltando ainda algumas perguntas, nós vamos deixar para terminar na próxima semana, tá? Nós estamos aqui na 17ª questão e são 28, ainda tem mais 11. A gente vai ver essas 11 questões no nosso próximo encontro por conta exatamente do horário. Mas eu gostaria que vocês conseguissem perceber tudo isso que Kardec fez, na simplicidade de todos esses questionamentos, o quanto nós podemos extrair sabedoria de tudo isso e começar exatamente a investigar as nossas companhias, a identificar se nós estamos atraindo muito mais os bons do que os maus. Agradeço a todos vocês. Tenham todos uma excelente noite, um ótimo final de semana. Se eu não estou enganado, vários de vocês já devem ter visto aí, a AME deve fazer uma live no domingo. Fica aí o convite para todos vocês. Salvo engano, nós vamos trabalhar hoje, o tema reencarnação. Tá fechando ainda isso direitinho, mas fica aí o convite para todos vocês, tá? Mais uma vez, muito obrigado e que Jesus abençoe a todos e a família de todos vocês.